um grande prazer ter cada um de vocês aqui hoje. Dentro desses episódios aqui, desses vídeos, a gente fala sobre estratégias de como fazer com que você consiga alavancar a sua carreira e aumentar seu salário em mais de 30%. Eu sou o Júlio de Lima e atuo na área de testes de qualidade de software há mais de 12 anos e durante mais de 6 anos atuando como especialista em testes de software. Eu também tenho um bacharel em engenharia de software e também tenho uma especialização em docência no ensino superior e também sou mestre em engenharia elétrica e computação com foco em testes de inteligência artificial. E no ano passado, ano de 2021, em dezembro mais precisamente, consegui alavancar a minha própria carreira e hoje vivo aqui na Flórida, em Orlando, nos Estados Unidos, atuando como um Principal QA Engineer em uma grande multinacional. E no nosso episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um dos pontos que impedem que vocês consigam alavancar a sua carreira: a insegurança. Bem, muitas vezes a gente está atuando dentro da área de testes já tem muito tempo. E esse tempo atuando dentro da área de testes gera para a gente um certo conforto, porque nós já atuamos, naquela determinada área há alguns anos, mas para algumas pessoas ainda existe uma pontinha aqui no fundo da cabeça que fica falando: será que isso é o suficiente? Será que a decisão que você tomou está correta? Será que a forma com que você pensou esses testes é a melhor forma possível? Será que alguma coisa vai ficar faltando e que você está deixando passar? São alguns dos sentimentos que são despertados mesmo na cabeça das pessoas que já atuam na área há anos. Bem, se a gente está falando de pessoas que já atuam na área há muitos anos, para as pessoas que estão chegando agora na área de testes, também esse é um sentimento real, né? O que acontece é que para as pessoas que estão chegando agora ou que são mais novas, elas acabam por depender de um suporte, de um auxílio das pessoas que são mais antigas. Então elas acabam por ter um pouco mais de confiança quando tem essa figura, da pessoa mais antiga em teste de software dentro da sua equipe. Ainda teria uma terceira variação que eu queria conversar aqui com vocês, que é a variação onde uma pessoa que é completamente sem experiência na área de testes é convidada a fazer parte de um time, e dentro desse time ela acaba por descobrir que ela vai ter que implementar a área de testes. Em um caso como esse, é um caso que a gente tem ainda uma dificuldade maior ainda. Por quê? Porque a pessoa é nova e não sente segurança naquilo que vai fazer. Então, só recapitulando aqui rapidinho, são 3 possibilidades que eu trago aqui para vocês hoje. Uma, você já está na área há muito tempo, ainda assim sente uma certa insegurança, ou às vezes uma mega insegurança na forma de definir aquilo que você está pensando como sendo a sua estratégia de testes. Um segundo, que é aquela pessoa que está chegando na área, mas tem uma pessoa sênior, ainda assim sente um pouco de insegurança naquilo que vai fazer, porque ainda está aprendendo o seu papel. E aquela terceira variação, que é a pessoa que ela acabou de entrar na área, não tem muita segurança naquilo que está fazendo e ainda é colocado nas costas dessa pessoa a atividade de estruturar a área de qualidade de software. Insegurança. A insegurança, ela faz com que você não consiga alavancar logo a sua carreira. Por quê? Porque te deixa sempre com uma postura mais defensiva, Essa postura defensiva, ela não dá aos seus discursos, por exemplo, aquele peso ou não passa confiança para as pessoas que estão ao seu redor de olhar e dizer: cara, essa decisão que foi tomada realmente é a melhor decisão a ser empregada no contexto em que nós temos hoje. É a mesma coisa
de quando você vai, vamos ver, de quando você vai ao médico, né? E o médico escuta o seu problema, ele escuta o contexto em que você está vivendo, escuta sobre, sabe, as questões que você está sentindo no seu organismo. E aí, ao final daquela conversa, o médico fala para você assim, ele diz, olha, eu acho que você deveria, sei lá, fazer 55 exames e tomar 2 tipos de medicamentos diferentes. E aí você fala assim, olha, mas você falou eu acho. Você não tem certeza não? Porque 55 exames, primeiro que, puxa, eu vou ficar acabado de tanto exame. Olha, esses medicamentos que você falou, eu não conheço todos eles, mas eu sei que um, por exemplo, vai me deixar, sabe, de cama, assim, né, por causa dos efeitos colaterais, provavelmente aí uns 3 dias. Tá? E tem ainda um outro que você falou, que eu tenho uma alergia a ele. Você tem certeza que é para eu tomar esses remédios? Ele fala, não, eu acho. Eu acho que eu não preciso prolongar muito aqui o assunto do eu acho, porque, puxa, cara, a gente tá falando sobre uma coisa que é séria, a gente não tá falando sobre, sabe, sobre um assunto que não me impacta. Então esse eu acho, ele faz com que a pessoa que recebe a informação, ela fique, sabe, como diria, né, como assim, numa expressão muito conhecida, né? Fica com o pé atrás quanto àquilo que você está propondo, né? Nesse caso aqui que o médico estava propondo. Mas isso, se você for parar a pensar, não acontece só na profissão do médico, acontece na profissão de qualquer, né, em qualquer outra profissão. Por exemplo, você tem, por exemplo, um farmacêutico. Você vai lá e vai comprar alguma coisa com o farmacêutico. O farmacêutico fala, olha, eu acho que você não deveria tomar esse remédio que o médico te passou. Aí você fala, ué, mas como assim, cara? Ele fala, não, eu acho. Você já coloca um pé atrás, né? Você chega para consertar seu carro, né? Para pedir para consertar seu carro, o mecânico fala, olha, eu acho que o problema é isso daqui, né? E aí você fala, poxa, mas você acha? Você vai gastar o meu dinheiro tentando, com base nesse argumento que você colocou, que é um argumento de acho, não de certeza? Vocês já conseguiram pegar aqui a ideia, né? A insegurança, ela gera isso. Ela gera para você um sentimento ruim, porque você não tem certeza que a sua decisão foi a melhor o suficiente, você não sabe quais são os impactos que aquilo vai gerar, né, na vida dos outros, ou no caso, para nós que testamos, no desenrolar dos nossos produtos. Só que para a pessoa que recebe essa informação, ela fica naquela de, será que essa pessoa ela sabe mesmo do que ela está falando? Será que essa pessoa sabe mesmo da profissão em que ela atua? Será que essa pessoa ela está preparada para chegar no próximo nível? E esses vídeos aqui são vídeos que estão relacionados diretamente a isso, né? A questão da gente conseguir alavancar a nossa carreira, da gente conseguir ser melhor remunerado por isso. A questão é, se você encontra com esse médico que olhou para você e disse, eu acho que você deveria fazer isso, versus aquele momento em que você encontra um médico e o médico diz para você, olha, pode tomar isso daqui que vai dar certo. Olha, eu sei o seu problema. Além de tudo isso que você falou para mim que você está sentindo, eu percebo que você ainda está sentindo, eu acredito, com base nessas características, que você também sente isso, que você não consegue dormir à noite, que geralmente você acorda entre a hora A e a hora B para ir no banheiro, que você, sabe, ele vai começar a descrever, porque sabe exatamente do que está falando. Tem uma segurança naquilo que está falando. Se preparou para falar aquilo que está falando. Estão entendendo? E aí a pessoa vai e te explica exatamente, depois de falar o seu problema com clareza, vai lá e te explica exatamente o que você precisa fazer para que você possa melhorar. A minha pergunta para você é a seguinte, para quem que você daria um alavanque na carreira? Para a pessoa que falou eu acho?
ou para a pessoa que falou exatamente do que precisa, falou do seu problema e te deu ainda o diagnóstico exato do que é que você precisa e o que você precisa de medicamentos para melhorar? Sabe, essa é uma pergunta meio que não é que você já tem a resposta. E muitas vezes a gente se pergunta por que é que nós não estamos conseguindo alavancar a nossa carreira, por que é que a gente não está conseguindo, sabe, ser melhor remunerado por isso. Mas dentro da sua mente, lá no fundinho da sua cabeça, você sabe exatamente o que é. Te falta segurança também. E aí que vem o ponto, né? Quando a gente vai analisar para a gente ver, né, o que acontece na nossa carreira em alguns momentos quando nos falta segurança, alguns cenários como esses que eu vou descrever agora acabam por acontecer. Alguém da sua empresa vem até você e diz: olha, é o seguinte, a gente tem um novo produto. Esse novo produto, ele é um produto que, puxa, tem essas tecnologias A, B, C, D, E, F, G, H, I, e você, dentro da sua cabeça, você já processando enquanto a pessoa está falando, você fala: aí, eu não conheço nada disso. E aí alguém chega em você e fala assim: eu preciso que você atue dentro desse projeto para que você nos ajude a testar. E você, na insegurança de conhecer sobre testes de software, e aqui que está um ponto que talvez você não saiba, mas testes de software, ele é uma disciplina que é generalizável. Você consegue aplicar teste de software em diferentes contextos. Se você conhecer sobre teste de software, não conhecer só sobre o contexto. Olha que louco isso. Pensa assim, você tem aqui um software que você testou no passado, que é um software de um e-commerce, que tem a linguagem foi desenvolvido o seu back-end na linguagem de programação Java, o front foi desenvolvido com React, por exemplo. Aí você tem um outro aqui, que era uma aplicação desktop, que você trabalhou, sabe, durante 5 anos, e que era uma aplicação financeira, por exemplo, sabe, um banco. Aí você tem aqui um outro contexto, que é onde você trabalhou uma vez e que era uma API, não tinha rosto, sabe, era completamente voltado às regras de negócio que estavam por detrás de algo, sei lá, regra de negócio de um carrinho de compras, por exemplo. Você teve vários contextos. Se você fundamentou a sua profissão em contextos, o que vai acontecer? Toda vez que for mudar de um contexto para o outro, você vai ficar super preocupado, super inseguro. Sabe por quê? Porque você está fundamentando todo o seu conhecimento no contexto. Então, se alguém muda o seu contexto, você fala: opa, aí eu já não consigo testar. Por quê? Puxa, eu me acostumei com aquele determinado contexto. Não, eu sei exatamente sobre aquele determinado contexto. Eu não quero ir para outro, entendeu? É isso que acontece. Agora, volto a dizer, imagina que você tem aqui esses 3 contextos distintos, tá bom? Teste de software, a disciplina de teste de software, ela não está aqui ou aqui ou aqui apenas. Ela está, aqui por cima. Ela permeia os 3 contextos aqui que eu acabei de mencionar e qualquer um outro. Por que isso? Porque ela é uma disciplina generalizável. Quando você tem um 4º contexto, você vem aqui em cima, teste de software permeia aqui, né, os contextos. Então você vem aqui em cima e fala assim: olha, para esse determinado contexto aqui, o que é que eu preciso daqui? Eu preciso desse, preciso desse, preciso desse. Entenderam? Tem outro contexto, esse daqui. Tá aqui o teste de software permeando. Você vai lá e fala assim: eu preciso dessa prática aqui e preciso dessa prática aqui. Entenderam o que eu quero dizer? Teste de software é generalizável ao ponto que, se você conhece teste de software, aí sim você vai lá e, independente de qual contexto onde você é colocado ou colocada, você consegue saber exatamente o que você precisa para testar aquilo. E isso te dá confiança. Isso te dá segurança. É como um médico. O médico, ele não conhece você. Aí você chega lá e você tem
você tem um contexto específico. Qual que é a primeira coisa que ele faz ou que ela faz? Te pergunta coisas que vão dar a essa pessoa, a esse médico, a essa médica, o suficiente para saber quais das coisas tem que puxar daqui de cima do universo, da disciplina de teste de software, entendem o que eu quero dizer? Então, se você, aqui ó, formou, né, quando você for buscar, você buscou aqui essa área de teste de software, primeiro, né, tem muita gente que não busca. A pessoa entra para a área de testes e ela não procura saber sobre teste de software, tá? Ela não procura saber sobre teste de software. Se ela não procura saber sobre teste de software, nem tem isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que aqui é um contexto e aqui é teste de software. Para a pessoa que nem estuda sobre teste de software, pense nessa mãozinha aqui, tá vendo ela aqui, ó? Aí, agora sim está mais adequado ao que você está vivendo. Você só está aqui, ó, nesse contexto. Então a pessoa pega você, joga você aqui, o que você faz? Você só se fundamenta aqui com base naquilo que você conhece, que estava relacionado a um outro contexto ou a alguma coisa completamente nova. Como que você descobre o que você tem que testar aqui? Você não sabe. Você tem insegurança de como definir. Você fica perguntando para as pessoas. Às vezes, você até pergunta para pessoas que nem são testadores. Tem pessoas que nem sabem nada sobre teste de software. Por exemplo, tem um dev no seu time que o dev nunca estudou sobre teste de software. Ele nem sabe exatamente do que se trata o teste de software. Mas como você está aqui sozinho dentro desse contexto, você fala, galera, será que você pode me ajudar aqui? E a pessoa fala, o que você precisa? Você fala, olha, é o seguinte, eu sou o testador, mas não sei nada sobre o que testar aqui. Será que você pode me ajudar? Aí sempre pensa na questão, né, do objetivo desses nossos vídeos. Alavancar a carreira, aumentar o salário em mais de 30%. Alavancar a carreira, aumentar o salário em mais de 30%. Pergunta. A pessoa que está aqui, que está perguntando sobre o que o seu papel deveria saber, é possível que ela receba o alavanque ou que ela, né, seja melhor remunerada por isso? A probabilidade é a seguinte, a probabilidade é baixíssima, porque você não sabe do que é o seu papel, entendeu? Dentro principalmente de tecnologia, a independência do seu papel, ou seja, você trabalhar de maneira independente, você conseguir ir lá e executar o seu papel sem precisar da ajuda direta de outras pessoas, vai fazer com que você se destaque. O cenário inverso, que é onde você não sabe do que você tem que fazer, cara, vai fazer com que você continue estagnado. Olha aqui, ó, talvez esse seja um dos mistérios aqui da sua estagnação, que é você não conseguir ter a segurança no seu papel, nas decisões que você toma, entendeu? E esse discurso, ele pode ser um discurso muito duro para muitos de vocês, só que tomem isso como sendo uma oportunidade de crescimento, não como sendo um ataque ao seu ego. Tomem isso como sendo uma possibilidade da mudança. Caraca, Júlio, eu não tinha percebido isso, mano. Agora eu vou buscar então saber mais, para que eu possa ter mais sabe, noção e de como eu tomar uma decisão dentro da minha carreira, de como eu fazer para que as coisas mudem. Porque quando eu apertei o botão iniciar aqui desse vídeo, eu não apertei o botão iniciar desse vídeo simplesmente para ficar falando um monte de coisas aqui. Eu apertei o botão iniciar aqui a gravação desse vídeo para ajudar você a conseguir mudar alguma coisa no seu dia a dia. Para conseguir fazer com que eu, por exemplo, te mostrasse alguma coisa que trouxesse você para uma mudança dentro da sua trajetória. Entender que a falta de segurança está relacionada diretamente à falta de conhecimento sobre o seu papel vai fazer com que você mude a sua trajetória, para que você pare de andar num caminho onde as pessoas não te valorizam, onde as pessoas elas não acreditam em você. Mas veja, se o médico não consegue descrever qual que é o medicamento correto, porque ele mal entende para que serve cada um dos medicamentos, é óbvio que ele vai no caminho onde ele vai acabar por ser um profissional desvalorizado, profissional que não tem muito uma noção do que ele faz, entende? Tem um outro viés ainda, que é o viés do ferramental. A gente, ser humano, muitas vezes acredita extremamente na ferramenta
e acaba por reduzir a confiança no seu cérebro, no seu conhecimento. Olha, e presta atenção porque isso é super importante. Muitas vezes nós acabamos por confiar mais em uma ferramenta do que confiar no que o nosso cérebro pode fazer por nós. Eu posso dizer isso para vocês com propriedade pelo seguinte: eu já dei muitos treinamentos relacionados à ferramenta, por exemplo, e também muitos treinamentos relacionados às atividades que o seu cérebro precisa fazer para que você possa testar melhor. E era muito interessante porque eu ia lá e explicava um monte de coisa relacionada ao que o seu cérebro tem que fazer por você enquanto você pensa seus testes. E também ensinei ferramentas. Em alguns momentos ensinava os dois juntos, sabe? E aí o que acontecia? A pessoa foi lá e aprendeu o que o seu cérebro pode fazer. E ela fez isso com elegância, fez isso com eficiência. Aí chegava no segundo dia de treinamento e ensinava uma ferramenta. Aí no terceiro dia de treinamento eu falava, agora vamos resolver problemas. E quando eu passava um problema, sabe o que a pessoa fazia? Ela ignorava completamente o fruto do primeiro dia e começava a olhar para a ferramenta achando que a ferramenta daria a solução do seu problema. A ferramenta não dá a solução do seu problema. É a mesma coisa aqui, fazendo paralelo com o médico. O médico ele pode ter aprendido no meio no decorrer da sua história que, puxa, um médico tem aquele aparelhinho que coloca lá no ouvido e que fica, sabe, ouvindo o coração das pessoas. Se o médico simplesmente pega esse aparelho, porque isso vai trazer para ele um reforço no seu ego, e ele vai lá e quando chega alguém ele já fala, opa, levanta aí a camiseta, né? Vira de costas, peraí, vai lá e coloca um negocinho no ouvido e vai lá e começa a tocar na pessoa com aquele aparelho, simplesmente porque ele acredita que aquilo vai ajudar ele a identificar qual que é o problema, sem ele conhecer nada sobre a sua profissão. Isso não irá, ele só vai escutar um barulho os barulhos que tem internos ao corpo do ser humano e não vai conseguir identificar qual que é o problema. Estão entendendo o que eu quero dizer? É o mesmo paralelo que eu faço com vocês hoje para a área de teste de software. Se você pensa que apenas a ferramenta vai lá e vai, sabe, resolver o problema para você, ela não vai. Então entenda nesse momento. O contexto está aqui. Você pode ter muitos deles. Você pode ter 500 contextos distintos. Linguagens de programações diferentes. Produtos diferentes. Regras de negócio diferentes. Riscos diferentes. Defeitos diferentes. Pessoas com senioridades diferentes, projetos diferentes, que estão usando ágil, que estão usando cascata, que estão usando, sei lá, modelo espiral, que estão usando, né? Não importa. Teste de software está aqui, ó, ele preenche tudo aquilo que há por de cima do contexto. Se você entende testes de software, você puxa o que é importante para o contexto. E puxando o que é importante para o contexto, você consegue então demonstrar para as pessoas que estão ao seu redor que você sabe do que você está falando, que você entende o porquê é que você está usando cada uma dessas coisas. Estão entendendo? E aí tem um negócio também na confiança que é muito louco, assim, deixa eu até trazer esse ponto para vocês porque é muito importante. Você já parou a pensar que o fator de segurança ou insegurança está relacionado diretamente a um ponto central, que é de onde vem o conhecimento? Está relacionado diretamente a esse ponto central aqui. De onde vem o conhecimento? E aí o que acontece? Se o conhecimento vem de artigos científicos ou se vem de livros, por exemplo, você já tem um pouco mais de confiança no conhecimento aqui. Sabe por quê? Porque você sabe que esse livro ou que esse artigo foi revisado por diversas outras pessoas super técnicas que revisaram o conteúdo antes de colocar o conteúdo em produção, que analisaram perspectivas técnicas. A pessoa que foi escrever o livro ou o artigo científico teve que procurar referências também para poder fundamentar o seu discurso.
Então o conhecimento que está aqui, né, a base do conhecimento aqui, que você usa para tomar decisões e ter mais segurança, ele é mais completo. Você tem mais segurança no que você está olhando aqui. Porque esses estudos foram baseados em execução, em validação e revalidação do conhecimento para saber se realmente faz sentido. Esse é um. Então o segundo ainda. O segundo é assim, você olha como base do seu conhecimento, né, o que, sei lá, um amigo seu, que você acredita piamente, que sabe muito sobre teste de software, entendeu? Te falou. Como você olha para a carreira dessa pessoa e vê que ela teve muito sucesso, você fala, caraca, isso daqui também vai servir para mim. Você vai lá e pega aquele conteúdo e começa a aplicar aquilo. Então, primeiro livros e artigos científicos, depois aqui essa questão desse fator aqui dessa pessoa que é um amigo e que, puxa, tem muito sucesso dentro da área de testes. O que acontece aqui é o seguinte, aquele seu amigo que você olhou e que tem muito conhecimento em teste de software, se você sabe que essa pessoa se fundamenta também em ciência, você vai ter ainda mais como vou dizer assim, segurança na hora de consumir o conteúdo dali. Mas se essa pessoa aqui, ela cresceu e compartilha com você conteúdo que está relacionado diretamente apenas à vivência daquela pessoa dentro de um desses diversos contextos, nesse momento é hora de você pensar e começar a entender que esse conhecimento que lhe foi ensinado serve para aquele contexto, mas você não sabe se serve para todos os demais vários contextos que você vai viver durante a sua trajetória. Sabe o que eu estou querendo dizer para você aqui? Que você precisa buscar o conhecimento sobre teste de software para que isso dê a você a questão da generalização do conhecimento o suficiente para que quando você não estiver mais perto desse seu grande amigo, ou quando você estiver em contextos diferentes, você consiga ter a segurança que você precisa dentro da sua carreira. Volto a dizer, a segurança no falar está relacionado diretamente ao conhecimento. E quando você não busca o conhecimento sobre a sua carreira, você acaba por não ter a segurança. E se você não tem a segurança, você soa como sendo um profissional que não sabe do que está falando, de um profissional que não consegue passar segurança em quais são as decisões que levaram você a dizer aquilo. Se a gente está falando aqui dentro desse episódio sobre alavanca de carreira e aumento de salário, é extremamente difícil que você consiga crescer se você não tiver em si uma confiança quanto ao que você fala. Júlio, onde eu consigo confiança? Não, onde eu consigo melhorar o meu aprendizado aqui quanto a teste de software para que eu possa conhecer isso que você chama de disciplina de teste de software? Dias atrás eu ouvi falar que é o sílabus. Se eu estudar só os sílabus, tudo vai dar certo na minha vida. É isso? A resposta é não. Eu vou dizer de novo aqui para vocês, tá bom? A resposta é não. A resposta é não. Não é apenas pelos sílabus que você vai resolver toda a sua vida. E se em algum momento você vê alguém falando, estude os sílabus e isso vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente. Sabe por quê? Porque os sílabus, ele é um resumo do resumo, do resumo, do resumo, do resumo, do resumo, do resumo de uma linha de raciocínio de alguns poucos pesquisadores. Ele não vai resolver o seu problema de entender sobre a disciplina de teste, porque, volto a dizer, ele é o resumo do resumo, do resumo, do resumo, do resumo, do resumo de um monte de obras de alguns pesquisadores em específico. Quer saber quais são esses pesquisadores? Abre os sílabos e vai lá na página 98, se não me engano. Vai ver lá um resumo. Vai ter lá assim, referências.
E lá vai ter livros que tem centenas de páginas, vai ter artigos que tem dezenas de páginas, vai ter normas, vai ter um monte de documentos lá. E esses documentos que estão lá, volto a dizer, eles têm diversas páginas, mas quando você vai olhar por sílabus, sabe, ele tem menos de 150 páginas. Você não tem ali dentro a disciplina de testes como um todo. Você tem ali dentro pequenos resumos que você vai poder olhar e depois vai poder abrir um livro e olhar para o livro e começar a estudar o livro. E resumir o livro e colocar o livro em prática e então trazer o conhecimento daquilo para dentro do seu dia a dia. Então, a resposta é não. Somente os sílabos não te ajudam a você entender essa questão aqui da disciplina de teste. Inclusive, tem muitos de vocês, que leram os sílabos e acreditam que depois de ler os sílabos sabem sobre a profissão de alguém que testa aplicações. E aí, tenta refletir aí agora. Sabe quando você leu lá sobre partição de equivalência, tabela de decisão? Tinha algum exemplo lá? Ah, não tinha, Júlio. Tinha um texto claro para você? Ah, não, Júlio, não tinha. Tinha lá para você uma forma bem explicadinha de como é que você aplica aquilo na prática? Não, Júlio, não tinha. Está entendendo o que eu quero dizer agora? Se você fundamenta todo o seu conhecimento em teste de software com base no resumo de uma série de obras que são baseadas apenas na visão de um grupo de pessoas, você ainda não conhece e isso te dá insegurança na hora de você testar. E entenda, ler aquele documento é extremamente importante, principalmente para vocês que vão, tirar certificação para depois, poderem utilizar isso como sendo, algo a se utilizar quando você for fazer uma carreira internacional, por exemplo. Então é extremamente importante que você leia. O meu ponto aqui é que você não pode ler achando que isso é o que define o seu conhecimento em teste de software, porque se você fizer isso, você vai estar se enganando. E quem faz isso está se enganando, Quem indica isso para você também está se enganando. Então fica muito atento quanto a isso, tá? É o que há por detrás do resumo que faz com que você entenda profundamente. Um resumo é utilizado para quê? Para você conseguir colocar ali as suas notas mentais que depois vão te lembrar sobre um conteúdo mais profundo. Então lembra disso, tá bom? Vamos fazer um resuminho aqui do que a gente falou hoje, A gente falou hoje sobre vamos chamar assim de atitudes que impedem você de alavancar a sua carreira, que é a falta de segurança. A falta de segurança faz com que você não consiga dar para as pessoas uma noção de que você conhece claramente quais são os impactos das decisões que você toma. Lembre-se disso. A insegurança dá para as pessoas uma falta de crença que você conhece as decisões que você tomou. Ok? Quando eu tenho a insegurança, ela faz com que as pessoas então não consigam acreditar muito naquilo que eu estou falando. E por essas pessoas não acreditarem muito no que eu estou falando, elas não vão cogitar meu nome quando a gente estiver falando sobre uma progressão de carreira ou uma progressão salarial. Por quê? Porque soa como se eu não conheça sobre daquilo que eu estou fazendo. Esse é o primeiro ponto. Quando eu não tenho segurança, isso também faz com que eu tenha uma vida um pouco mais estressante, porque eu sempre vou ficar me perguntando: será que a decisão que eu tomei foi a melhor possível? Será que a decisão que eu tomei realmente é a decisão esperada? Então, preciso de segurança para isso. Eu disse para vocês que a segurança, ela vive numa área aqui em cima, que é chamada de conhecimento na disciplina de testes de software, que é uma disciplina generalizável. Você pode usá-la em muitos contextos. Então, independente de qual seja a linguagem de programação,
time, modelo de desenvolvimento de software, senioridade, produto, né, regras de negócio, etc. Você, né, estou aqui em um contexto específico, é super específico. Puxo aqui a disciplina de teste e puxo apenas as coisas que mais são importantes para mim aqui. Ó, essas 3 aqui são. Puxei e uso aqui dentro desse contexto. E aí eu disse para vocês que para que isso possa acontecer, você precisa fundamentar o conhecimento que você tem sobre a disciplina de testes. Geralmente você pode fundamentar com base em artigos científicos ou em livros, ou você pode fundamentar em conhecimento de pessoas que você tem como sendo aquelas pessoas que venceram na área e que podem te ajudar. Mas que o conhecimento dessas pessoas, se for fundamentado nos livros e artigos científicos, que você vai ter mais segurança nas estratégias que você define aqui para sua trajetória, mas que se essa pessoa aqui ela se fundamentou apenas no que ela aprendeu em um determinado contexto, ou se fundamentou apenas naquilo que ela acredita, naquilo que ela acha, o seu conhecimento para tomada de decisão também vai ser fraco e vai te dar insegurança. E aí eu finalizei dizendo que existem muitos conteúdos na internet que estão disponíveis para vocês. Mas que se vocês forem olhar apenas para o resumo do 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 resumo, que né, sobre algumas obras de algumas pessoas que são importantes para a área de teste, que você for olhar só para isso, que você não vai ter toda essa disciplina que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu queria terminar isso daqui dizendo assim para vocês, olha, a gente tem pouco tempo. Nós temos pouco tempo. O nosso dia, ele é um dia conturbado. A gente tem um monte de coisa para fazer. Só que, se a gente for parar a pensar que a gente tem muita coisa para fazer e por isso eu não vou investir em melhorar minha carreira, isso vai fazer com que você continue no mesmo lugar. O que eu ensino para vocês não é que vocês vão conseguir alcançar, sabe, um aumento na sua carreira se você não fizer nada, um aumento no seu salário se você não fizer nada. Eu também não ensino para você que você vai conseguir alavancar a sua carreira só de você estar aqui me assistindo. Para você mudar a sua carreira, para você alavancar a sua carreira, para você aumentar seu salário, você vai ter que ralar, você vai ter que buscar, você vai ter que mudar, vai ter que sair da onde você está agora, de um pensamento onde, né, apenas o que eu aprendi durante a minha carreira resolve o meu problema? Apenas ferramenta resolve o meu problema? Para você ir para um momento, uma posição dentro do seu crescimento de carreira, onde você vai dizer assim, eu conheço o que eu faço, eu sei o que eu faço, eu sei sobre a minha profissão, eu entendo sobre o que eu estou tomando de decisão. Eu posso descrever para você o porquê é que eu escolhi essa forma aqui de testar. Eu posso te dizer o porquê é que cada uma dessas técnicas que eu escolhi aqui serve para o contexto onde a gente está. E falar isso com segurança vai fazer com que você consiga então se destacar perante os demais. Ponto. É isso. Muito sucesso a todos vocês. Eu estou por aqui compartilhando conteúdo toda semana e espero realmente vocês no nosso próximo episódio. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.